bem-vindos à nossa segunda live do evento da Pressa à Presença. Como que nós podemos desenvolver uma vida com Deus em meio a rotinas agitadas? E hoje nós vamos ter a nossa segunda live, uma live também muito especial com um tema, gente, que é o tema aí do meu coração, é o tema da minha área de pesquisa também dentro da teologia, que é a espiritualidade cristã. Porém, a verdade é que nós muitas vezes idealizamos uma espiritualidade, idealizamos um momento com Deus, uma vida com Deus, como se isso nos tirasse, nos livrasse da nossa rotina, dos nossos cansaços, dos nossos desafios, né? E a verdade é que às vezes essa idealização de uma rotina, uma idealização da própria espiritualidade pode nos levar a enganos na vida com Deus, pode também nos levar a um desânimo, né? De, eu queria uma coisa, mas eu nunca alcanço, nunca conquisto. Por isso que o nome dessa live é Espiritualidade Real para Vidas Reais. Às vezes a gente quer viver coisas com Deus, né? Ou tem expectativas que não são expectativas reais para a nossa vida aqui, né? Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso e esse é o tema da nossa live. Como que a gente então pode permanecer em Cristo, que foi o tema da nossa primeira live. Se você não pôde assistir, ela está salva no meu perfil do Instagram e também no YouTube. A primeira live já está disponível para vocês assistirem. Mas então, como que a gente viu nessa primeira live que o chamado de Jesus a todos nós é o chamado de permanecer nele. Jesus não nos chama para performar, isso a gente enfatizou muito na primeira live. O chamado de Jesus não é para performar, o chamado de Jesus é para permanecer. Os frutos, eles são consequência. Henry Nouwen, que é um grande teólogo da espiritualidade cristã, ele fala também que os frutos não têm a ver com sucesso pessoal. Os frutos são algo do reino, é algo que Deus nos traz, vai muito além de sucesso pessoal. E hoje, então, nós queremos, através dessa live, responder a pergunta. Beleza, eu entendi o chamado de Jesus sobre permanecer, mas como que eu vivo isso na prática? Se a minha rotina é cansativa, eu tenho tantas coisas para fazer, tô vendo a Anitta aqui, né, que tem um bebezinho pequeno, como é que eu posso permanecer em Cristo com a minha rotina, dentro da vida real? Como que eu faço isso, né? E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, queridos, é que permanecer é algo que a gente cultiva. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Eu tomei a decisão e pronto, tudo vai mudar na minha vida e agora eu vou conseguir todos os dias. Não, permanência e permanecer em Cristo é algo que a gente cultiva. E a espiritualidade, como eu falei para vocês, às vezes nós temos ideais muito grandes e acha que, nossa, agora, né, tudo na minha vida vai mudar, eu vou encontrar os momentos perfeitos e, nossa, vai ser um paraíso, né? E a grande verdade é que não é assim. Também a vida com Deus, ela acontece em meio à vida real. E isso, na verdade, gente, eu acho que é libertador quando a gente entende que na realidade das nossas vidas Deus está. Não só está como quer estar, quer se fazer presente. E não só se fazer presente, mas quer ser conhecido e quer que a gente possa experimentar essa presença no nosso dia a dia. Por isso, sabe aquela vontade sincera de viver com Deus mais de perto, de realmente compreender e ouvir a voz de Deus em meio às rotinas? Muitas mulheres falam isso para mim: Paola, eu queria desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus, mas quando eu vejo a rotina me engole e eu me sinto cada vez mais engolida pela rotina e parece que eu bato na trave, mas eu não conquisto isso. E aí você até faz algumas práticas, você coloca algumas metas na sua vida, mas quando você vê, logo você tá cansada demais, distraída demais. Será que isso já aconteceu com você? Confesso que comigo já.
E por um outro lado, também existe um outro oposto disso, né? Aquela ideia de que a gente precisa mais e cada vez mais e nunca tá bom. Eu chamo isso geralmente de glutonaria religiosa. Mas não é o tema da nossa live de hoje. Mas às vezes a gente vive nesses extremos. E eu percebo das mulheres que eu acompanho, das mulheres que eu discipulo, das mulheres que eu faço acompanhamento espiritual, de que muitas vezes a gente vive nessas tensões entre ou tudo ou nada, né? Entre o 8 e o 80. Mas algo muito importante que nós precisamos começar a compreender e que vai fazer toda a diferença quando a gente entende é que Deus ele não está apenas nas alturas de uma vida ideal, num lugar idealizado, mas Deus está na vida real. Deus já está na vida que você tem, Ele quer estar, Ele quer ser encontrado na vida que você tem. Ele quer que você o encontre na vida que você tem. E Ele quer ser reconhecido na vida que você tem. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu escuto mulheres dizendo: mas eu tenho que esperar os meus filhos crescerem. Quando os meus filhos crescerem, aí eu vou ter mais tempo para buscar Deus. Eu preciso esperar a minha faculdade terminar. Quando terminar, aí eu vou ter mais tempo. Você já percebeu que, não só na vivência com Deus, mas em tantas outras coisas, a gente sempre espera pelo momento ideal e esse momento ideal nunca chega? Não chega porque a verdade é que ele não existe. O momento ideal não existe. Muitas vezes nós fantasiamos, criamos expectativas, né, para várias coisas, e na vida com Deus é uma delas, e isso nos impede de perceber que Deus já está presente na realidade e que você pode encontrá-lo hoje. Você não precisa esperar os teus filhos crescerem, você não precisa esperar o melhor momento. É claro que cada fase da nossa vida, queridas, vai trazer desafios diferentes, vai trazer e vai exigir posturas diferentes da nossa vida. Uma mulher com filhos pequenos vai ter uma rotina muito diferente de uma mulher sem filhos. Uma mulher com filhos grandes vai ter uma rotina diferente, né? E tantas outras coisas. Então, a primeira coisa é que a gente precisa conhecer a realidade que nós estamos, né? Nós precisamos conhecer e olhar com carinho para essa realidade. Talvez você se incomoda com o barulho da tua casa, mas você já parou para pensar que esse barulho é presente de Deus? Os teus filhos correndo, esse barulho é presente de Deus? Talvez tenha outras coisas que te incomodem na realidade que você está agora, mas é nessa realidade que Deus quer te encontrar. Por que adiar para um tempo que nunca vai chegar? Essa é a primeira pergunta que eu quero trazer para essa live, para te fazer refletir, para te fazer pensar. E eu quero abrir meu coração para vocês, porque confesso que eu luto com essas questões também, com esses pensamentos também, né? Pensamentos de, não, quando, aí eu vou, né? E sempre de novo o Senhor precisa me chamar: Paola, eu te chamo a permanecer em mim agora, não é depois, não é lá no ideal, né? Porque é agora, é na realidade da minha vida, da minha existência, né? É aqui que Deus quer nos encontrar. E a verdade é que nós cremos num Deus presente, um Deus que se faz presente e que está conosco a todo momento. Você crê nisso? Pelo menos é um dos atributos de Deus, né? A onisciência de Deus. A gente crê, né, na sua onisciência, na sua onipresença, ou seja, que Ele está sempre presente e presente em todo lugar. Mas por que quando se trata de vida com Deus, a gente esquece disso? A gente esquece que Deus está presente conosco. E aqui é um ponto que eu acho bem interessante, porque é uma linha muito tênue quando a gente fala que Deus está sempre presente conosco. Porque a verdade é que Deus está sempre presente conosco. Só que nós não conseguimos muitas vezes perceber a presença de Deus. Nós temos um coração distraído.
Nós temos um coração que não percebe, um coração, como Paulo diz, que tateia no escuro tentando encontrar e que precisa ser, né, que precisa da revelação divina para que de fato a gente perceba essa presença de Deus. Por isso, se o nosso coração, né, e agora eu tô falando aqui para mulheres que já conhecem a Jesus, que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se a gente não treinar o nosso coração, queridas, para perceber essa presença de Deus na realidade da nossa vida, e não lá no ideal, mas na realidade do agora, do hoje, então nosso coração será levado pelos ventos automáticos da nossa vida, do nosso tempo. Então as ansiedades... Tem alguém ansiosa aqui? Tem alguém que se identifica? As ansiedades, as distrações, a correria e a pressa da nossa vida, dos nossos dias, das nossas agendas, isso tudo vai tomar conta dos nossos olhos, vai tomar conta do nosso coração e isso vai nos impedir de perceber. Isso rouba a nossa atenção para perceber que Deus está presente. Então nós precisamos treinar o nosso coração para podermos estar presentes diante da presença de Deus. Isso aqui é muito importante. Vivermos presentes na presença. Nessa série aqui, né, nesse evento online, nós estamos falando de ir da pressa para a presença justamente por isso. Porque muitas vezes a pressa da nossa vida, a correria da nossa vida e também a pressa de colher os frutos com Deus, de uma vida com Deus, nos fazem muitas vezes perder o foco, né? Nos fazem muitas vezes não permanecer na videira verdadeira, que foi o tema da nossa primeira aula. Por isso, hoje a gente quer conversar um pouquinho mais sobre como então a gente pode viver essa vida que presta atenção na presença, que está diante da presença de Deus. E não de uma forma idealizada, mas de uma forma real. Por isso que o subtítulo do nosso encontro hoje é Espiritualidade Real para Vidas Reais. Gente, eu quero muito reforçar essa palavra espiritualidade real, porque nós temos vivido tempos onde também a espiritualidade muitas vezes se transforma em espiritualidade de desempenho, em espiritualidade de performance, em espiritualidades inalcançáveis, inatingíveis, né? E a gente quer às vezes modelar a vida de outras pessoas e idealiza as coisas e aí vive num ciclo de frustração. Por isso, essa live é para que você olhe para a realidade da sua vida, para a realidade da sua rotina e conheça essa realidade. Pare de fugir da tua realidade, irmã. Pare de fugir do que realmente está acontecendo na tua vida. Na realidade, independente de como ela esteja, Deus quer nos encontrar e Deus nos encontra. E para que a gente possa, então, treinar o nosso coração, treinar os olhos do nosso coração, para enxergar a presença diária de Deus conosco, para enxergar essa presença de Deus conosco, que permanece conosco para além de um momento devocional, nós precisamos exercitar esse coração. Precisamos treinar o coração para enxergar. E como que a gente treina o coração? É aí que entram as disciplinas espirituais e a gente precisa delas. A verdade é que, infelizmente, muitas vezes transformamos as disciplinas espirituais em uma performance religiosa também, que a gente já falou aqui bastante nessa live. Mas disciplina espiritual é muito mais que isso. Não é apenas uma performance religiosa. As disciplinas espirituais, eu gosto da palavra exercício espiritual, porque me remete muito ao que a gente faz na academia, né? Na musculação, num exercício de força, né?
Os exercícios, eles nos ajudam a ganhar músculos, né? A tonificar os nossos músculos, a crescer o nosso músculo. A mesma coisa os exercícios espirituais, eles vão desenvolver a nossa fé, vão nos ajudar a fazer esse músculo crescer, se desenvolver, né? E então abrir e treinar o nosso coração para perceber a presença de Deus conosco, a contemplar essa presença de Deus conosco. E outra coisa também é que a gente precisa aprender essa linguagem do Espírito, aprender essa linguagem divina, digamos assim, que é a vida com Deus. Então, como alguém treina para falar inglês, a gente também precisa desse treino para que a gente possa exercitar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa perceber. E eu queria citar para vocês uma frase do Henry Nouwen, que eu acho muito legal. Aqui ele está citando sobre duas disciplinas específicas, mas eu creio que essa frase vale muito também para as outras disciplinas espirituais, né? Paola, o que é disciplina espiritual? Como a oração, a leitura da palavra, a meditação, né? A prática do servir, a comunhão e tantas outras. Henry Nouwen, ele diz assim, olha só, quanto mais nós treinarmos a gastar tempo com Deus e unicamente com Ele, mais descobriremos que em todo tempo e em todo lugar Deus está conosco. Então, poderemos reconhecê-lo mesmo em meio a uma vida atarefada e ativa. Então, olha só, o que Henry Nouwen está dizendo? Quem quiser, gente, o livro que eu estou referenciando é Espaço para Deus, de Henry Nouwen. É uma leitura que eu recomendo, é um livro bem curtinho, ó. E é um livro maravilhoso, é muito bom. Ele aqui está falando sobre a disciplina espiritual da solitude, né, que tem junto o silêncio. E ele fala sobre, então, quanto mais a gente treina, e é isso que eu enxergo as disciplinas espirituais como esse treino, como esse exercício diário, quanto mais nós treinarmos isso, ele diz, então, que nós descobriremos, então, quanto mais nós gastarmos tempo com Deus e unicamente com Ele, mais descobriremos que em todo tempo, em todo lugar, Deus está conosco. E então poderemos reconhecê-lo mesmo em meio a uma vida atarefada e ativa. Porque aí, isso é uma fala do Richard Foster. Ele diz que quando nós exercitamos a oração meditativa, que é uma outra disciplina espiritual, nós vamos criando um santuário interior, ou seja, um lugar para perceber, para contemplar a presença de Deus. E isso vai conosco não só num momento específico, mas para todo o nosso dia. Mas a gente vai precisar sim desse momento específico. Nós vamos precisar treinar o nosso coração por meio do exercício, por meio das disciplinas espirituais. Então, são elas que nos ajudam a despertar, são elas que nos ajudam a reconhecer a Deus nos detalhes, né? E isso, então, eu separei para vocês agora algumas coisas que nos impedem e que dificultam a prática dos exercícios espirituais, que nos dificultam exercitar as disciplinas espirituais no dia a dia, né? Então a gente sabe, a gente até diz que Deus está conosco, mas muitas vezes a gente vive como se estivéssemos distantes e não consegue perceber a Deus. Isso acontece geralmente por 3 motivos que também nos afastam de exercitar e de praticar as disciplinas espirituais no dia a dia. Primeiro motivo. Voltei. Eu fiz um sinal aqui e travou a minha live. Então, o primeiro motivo que nos impede, ele parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? O primeiro motivo do qual muitas vezes a gente não enxerga o Senhor na nossa vida é negligenciar as disciplinas espirituais. É não ter tempo para desenvolver, não ter tempo para exercitar. A verdade é que sim, Deus está sempre presente conosco,
A verdade é que sim, às vezes eu ouço irmãs e falo isso também, que podemos orar a qualquer hora do dia e que a nossa vida é oração, sim. Mas, gente, cuidado para que isso não se torne uma desculpa. A linha aqui é muito tênue, né? Para que isso não se transforme uma bela de uma desculpa disfarçada de algo bonito a se dizer. Ai, né? Mas é que eu oro todo o tempo. E sim, a gente aprende a trazer intenção para as coisas que a gente faz. Eu falo muito isso, ensino muito isso, a transformar momentos, né? Onde você está dirigindo até o trabalho, quando você está lavando a louça, a ser um momento intencional com Deus. Mas realmente precisa ser um momento intencional e não só ser levada no automático, né? Porque às vezes essas frases, elas são fugas para nós. Nós podemos até dizer, Deus está sempre presente, mas e nós? Será que temos consciência disso? Será que estamos presentes diante dele? Essa é uma pergunta muito importante para nós. Será que nós estamos presentes diante da presença de Deus? E aí aqui entra uma das maiores questões, né? Quando a gente fala sobre negligenciar as disciplinas espirituais, as pessoas dizem, mas é que eu não tenho tempo, né? E a gente tá falando justamente sobre pressa, né? Sobre rotinas cansadas e exaustivas. Mas a verdade, queridas, é que nós precisaríamos rever a forma como nós temos usado o nosso tempo. A gente vive num mundo e num tempo onde sempre precisamos fazer mais, né? E a gente sempre está em dívida em mais alguma coisa. E às vezes a gente se sente assim até em relação a Deus, né? Tô em dívida, eu preciso de mais uma coisa. Só que às vezes a gente deveria, em vez de perguntar o que mais eu devo fazer, nós deveríamos nos perguntar o que eu preciso deixar de fazer para priorizar aquilo que realmente importa. Para que aquilo que importa, que é permanecer, né, que é o chamado de Jesus a cada um de nós, realmente seja uma verdade na minha vida. São as disciplinas espirituais que mantêm viva a consciência da presença de Deus e que treinam o nosso coração para isso. E para isso nós precisamos de espaços intencionais na nossa vida. E daqui a pouquinho nós vamos ver algumas dicas sobre como que a gente pode desenvolver esses espaços intencionais dentro de uma rotina que já exista, né? Dentro de coisas que a gente já faz. A questão é que às vezes a gente nem para prestar atenção na nossa rotina. A gente vive às vezes rotinas também no automático, sem perceber o que faz, né? Sem perceber as escolhas que a gente faz, a maneira como nós escolhemos ocupar o nosso tempo. Então aqui já fica uma dica importante. Perceba como você tem preenchido o seu tempo. Esse tempo, aquilo que você preenche o seu tempo, de fato tem edificado a sua vida ou tem te consumido? Tem te feito permanecer ou tem feito você viver nas inconstâncias, viver correndo atrás do vento? E aqui, queridos, tem mais uma coisa que é muito importante que eu preciso falar para vocês, que é um dos motivos que trazem essa dificuldade que nós temos de viver essa espiritualidade real na vida real. Infelizmente, muitas de nós, e eu me coloco nisso porque é um treino diário do coração, muitas vezes nós idealizamos a rotina perfeita e o tempo perfeito. Muitas mulheres carregam uma expectativa de uma vida espiritual com Deus que vai fluir apenas quando a casa estiver em ordem, quando a agenda estiver livre, quando a cabeça estiver descansada, quando você tiver, sei lá, uma Bíblia de estudo, ou quando você estiver sozinha e em silêncio. E aí a gente idealiza, e eu já falei aqui, né? Quando meu filho sair de casa, quando. E esse momento ideal, ele nunca chega.
E aí a gente começa a idealizar uma rotina perfeita também. E aí a gente coloca a meta. Beleza, eu vou acordar mais cedo. Começo a trabalhar 6h30 eu tenho que sair de casa, então eu vou acordar às 15 para as 5. E aí você coloca metas que você quer começar a fazer e talvez no primeiro dia você até faz, mas no segundo você já desistiu, porque você nem refletiu sobre o que é possível para a sua realidade e não para dentro de um ideal. Vocês entendem a diferença? E aí é que eu digo que a gente anda aqui na internet procurando receitinhas prontas, porque é mais fácil seguir receitas do que a gente perceber a realidade da nossa vida e a gente tomar atitudes concretas e possíveis dentro da realidade da nossa vida. E aí é irônico porque a gente deixa de buscar a presença de Deus para esperar pelo momento perfeito, sendo que Deus quer nos encontrar na realidade da nossa vida. Deus não precisa que você organize a sua casa primeiro para que Ele te encontre. Você não precisa de uma vida perfeita para Ele te encontrar. Você não precisa de um coração descansado para encontrá-lo. É com Ele que você descansa. Ele quer te encontrar em meio ao seu cansaço. Ele quer ser o seu alívio. Ele quer ser a sua segurança. Por isso, disciplina espiritual não deveria ser para nós um fardo, mas deveria ser para nós um privilégio. Poder ter um espaço, poder ter um espaço protegido na minha vida, para que eu aprenda a conhecer esse Deus, aprenda a vestir o pijama da fé. E pijama por quê? Porque o pijama, quando a gente está de pijama, a gente pode largar as nossas performances, a gente pode tirar as nossas maquiagens. É a roupa que a gente usa somente com quem é íntimo nosso. Nesse lugar o Senhor quer que a gente possa estar com Ele e nele, e a gente precisa disso. Não negligencie as disciplinas espirituais, mas também não espere pelo momento ideal para começar. Não espere, não deixa para amanhã, não deixa para quando, enfim. Por isso que eu falo que prioridade, e quando a vida com Deus, né, e a prática dos exercícios espirituais, porque a gente entende para que eles são importantes, porque eles não são um fim, mas eles são um meio, e esse é um outro erro, transformar disciplina espiritual num fim em si mesma, sendo que não é um fim em si mesma, mas é um meio que treina o nosso coração para. Porque aí se a gente leva como um fim, gente, é cansativo, é mais uma performance para fazer. Mas não são um fim em si mesmo, são um meio que vai treinar o meu coração para perceber, para aprender desse Deus, para descansar nesse Deus, para silenciar. E, gente, eu tenho praticado a disciplina do silêncio. E é muito doido, porque eu sempre achei que eu precisava falar muito com Deus. E eu sou bem tagarela, quem me conhece sabe. Que eu precisava das muitas palavras para falar com Deus, para estar com Deus. E a disciplina do silêncio tem me mostrado que estar com Deus basta. Ali, de pijama, com Deus. E é muito especial. É um lugar, é uma caminhada com Deus que vai transformando o nosso interior. E aí as coisas começam a mudar na nossa vida sem que nada mude, mas tudo muda. É até meio estranho explicar, mas é isso mesmo que acontece. Então, cuidado para você não transformar as disciplinas e a busca das disciplinas espirituais num fim em si mesmas, aonde elas viram, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas também cuidado para você não querer um momento perfeito. E eu separei aqui 3 dicas para você parar com essa idealização e você trocar a idealização por uma intenção. Ou seja, eu olho para a minha rotina e percebo espaços que já existem na minha rotina, que são reais na minha rotina, e eu vou transformá-los em espaços intencionais. E aí, percebam, não é eu acrescentar mais uma coisa na minha agenda, mas é usar o que eu já faço, viver o que eu já vivo com intencionalidade e não de forma automática.
Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: encontre um lugar possível para você exercitar as disciplinas espirituais e não um lugar perfeito, ok? E isso aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu separei aqui na minha casa um espaço, era esse espaço aqui, ó, para ser todo o meu cantinho de oração. E eu queria fazer, eu queria botar eu queria fazer todo um Paranauê, assim, sabe? Aquelas coisas de Pinterest, sabe? E aí eu não fiz. E quando eu vi, eu tava adiando. Eu tava adiando o meu lugar de oração, porque ali ainda não era um lugar Pinterest, entendeu? Mas não precisa ser. Não precisa ser, gente. Separe um lugar possível, e não um lugar de Pinterest. Não um lugar perfeito. Então, se você não tem na sua casa um canto que você possa reservar para isso, vai pro lugar que você pode, entende? Faça no lugar que você pode. Ai, Paola, mas eu não consigo de manhã, a minha casa é barulhenta. Encontre um espaço, não precisa ser no lugar perfeito. Pode ser, gente, eu tenho tagarelas que têm praticado as disciplinas dentro do carro. Vão depois ali do almoço, antes de voltar para o trabalho, elas vão para dentro do carro, ficam 10 minutos dentro do carro antes de voltar para o trabalho. Só que o que isso exige? Isso vai exigir renúncias. Isso vai exigir, talvez, que ela almoce um pouquinho antes, que ela, enfim, use aquele tempo, em vez de estar no celular, para praticar uma disciplina espiritual. Então, perceba, já existem coisas na sua vida que você já faz, mas que talvez você está preenchendo com coisas erradas. Então, encontre um lugar possível, ele já existe na sua rotina, mas você precisa percebê-lo, ok? Outra coisa, transforme minutos em encontros. Isso é uma outra coisa. Tem gente que idealiza, nossa, eu vou precisar de 40 minutos. E, gente, isso é muito bom. Quando eu posso, quando eu consigo. É maravilhoso poder desfrutar de um tempo maior. E é importante também a gente conseguir se planejar para isso. Mas antes de você fazer 40 minutos, começa com 10, sabe? Não vai do 8 para o 80. Né? É melhor que você dedique 5 minutos dentro do carro, né? Do que você negligencie, do que você passe batido, do que você vive pensando, não, eu deixo para depois porque agora não é o meu melhor momento. Todo tempo é tempo. E outra dica que eu quero trazer é: crie um ritmo, mas não uma prisão. E essa dica é sempre muito para mim, porque eu sou uma pessoa muito do 880. Às vezes eu quero fazer tudo ou eu não faço nada. Ou faz do jeito que tem que ser ou não faz nada. Sabe a academia? Que você começa na academia e daí você começa, não, vou 5 vezes na semana. E aí você não vai, começa a segunda, você já não vai. E aí, porque você não foi segunda, você disse que é 5, então você não vai na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Daí deixa... Gente, olha que bobagem. Não é porque eu não fiz segunda que eu não tenho terça, quarta, quinta e sexta, não é? Parece tão óbvio, mas a gente faz isso também na vida com Deus. Então, crie um ritmo e não uma prisão. O hábito, ele não precisa ser um fardo. Ele não precisa ser pesado, tá? E para isso você pode criar algumas práticas simples que vão te ajudar a criar esse hábito. Para mim, uma das coisas que me ajudou foi entender que o meu momento de devocional seria de pijama. Então, eu tenho os meus momentos de pijama. Quando eu visto o meu pijama, para mim já é uma lembrança. Deus está comigo. E eu posso transformar aquele momento numa oração. Então, você pode escolher o momento aí do seu dia. Talvez o banho pode se tornar esse lugar de trazer a memória, né? E que vai te ajudando a criar esse hábito. E eu quero falar uma frase aqui para você anotar. Pega o teu caderninho e anota aí. Gente, a espiritualidade da permanência, que é o convite de Jesus a nós, não exige grandes feitos. Ela acontece quando disciplinamos o nosso coração e mente para perceber que a nossa rotina,
que a nossa vida é um espaço sagrado. É um espaço onde Deus está e onde Deus quer nos encontrar. Meu desejo é que essa live ajude você a criar esse espaço na sua vida, a perceber a sua rotina como um lugar onde Deus quer te encontrar, desde o amanhecer até o dormir. De pijama o dia começa e o Senhor conosco está. De pijama o dia termina e o Senhor conosco fica. E é tão precioso perceber, quando eu falo, vocês que me seguem aqui mais tempo, vocês veem que eu posto geralmente, não todo dia, mas eu posto às vezes de manhã, às vezes à noite. Para mim é tão especial perceber que do dia ao dormir, Deus me abraça. Deus está comigo. Essa presença de Deus abraça a minha existência do levantar ao acordar. Gente, isso é tão especial, é tão precioso. E sim, tem dias que a ansiedade bate, tem dias que o medo vem, tem dias mais corridos que os outros. E às vezes a peteca cai. Também aqui. E um dos maiores aprendizados que eu tenho tido é que o mais importante nessa constância e nessa jornada com Deus não é só não deixar a peteca cair. É claro que a gente não quer que ela caia. Mas a verdade é que uma hora dessas ela vai cair. Vai ter semanas que você vai ficar doente, que teu filho está doente. Mas ali Deus quer te encontrar também. Ali Deus está na tua prece rápida. Deus está com você. Mas o mais importante, queridas, é a gente aprender a levantar a peteca e voltar para o ritmo, voltar a praticar os exercícios quando ela cai. E sempre é tempo de juntar a peteca e voltar para o jogo. As disciplinas espirituais, então, elas não são para nós. Elas não existem para comprovar o nosso desempenho, mas para sustentar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que disciplina espiritual não deveria ser para nós apenas um checklist e um fim em si mesmas, apenas mais uma tarefa para cumprir, mas sim um lugar para abrirmos espaço para contemplar e para treinar o nosso coração. Sim, a prática das disciplinas espirituais vai exigir de nós esforço, algumas renúncias, vai exigir de nós, muitas vezes, deixar algumas coisas, mas se nós compreendermos que o chamado de Jesus para permanecer é o chamado mais importante da vida de um discípulo, então isso vale a pena. E como eu disse, eu quero frisar, às vezes mais do que dizer e responder o que mais eu preciso fazer, às vezes eu preciso dizer e responder o que eu precisaria deixar de fazer, para que eu consiga de fato priorizar. E prioridade não é somente aquilo que eu faço por primeiro, mas é aquilo que eu não deixo de fazer. A Esther, uma tagarela nossa aí, está dizendo: eu entendi que não é só quando a minha Bíblia está aberta que Deus está falando comigo. E isso foi uma grande virada de chave. Eu me cobrava de fazer o devocional todos os dias para me sentir perto dele. E é isso, né? A prática, né? A leitura da palavra, ela vai nos ajudar a trazer a memória, né? Mas ela não termina quando eu fecho a minha Bíblia, né? Quando fechei a Bíblia, pronto, agora acabou, agora eu vou para as minhas atividades, vou para as outras atividades. Não, o convite de permanecer é para que eu esteja com Jesus também em meio às atividades que eu faço. E aí, existem muitas disciplinas espirituais que a gente pode exercitar em meio a essas coisas que a gente faz, em meio às coisas que já existem na nossa rotina. E para isso, nós precisamos trazer intencionalidade para o nosso tempo. E eu quero trazer aqui algumas dicas para você colocar isso em prática e você conseguir, então, vivenciar isso na sua rotina e transformar a sua rotina
em algo intencional e não só viver no automático, não ser só como o Zeca Pagodinho, né, deixar a vida me levar, mas de fato ser intencional nas suas escolhas, naquilo que você faz, aí deixando o automático. E aqui eu quero trazer mais uma coisa, frisar mais uma coisa. Aprender a viver uma vida com atenção e sair do automático também é algo que nós vamos exercitando. Não vai acontecer da noite para o dia. Não é numa primeira vez que você praticar, sei lá, a disciplina do silêncio. Não, é uma prática constante, né? O Henry Nouwen fala lá que quanto mais a gente faz, mais a gente abre esse espaço, mais a gente vai perceber. Mas a gente precisa ir praticando. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é prática 1. Comece o dia já com consciência. E talvez essa seja um desafio, porque a gente geralmente pega o celular e já vai fazendo alguma coisa. Foi isso que, às vezes, a Bia, acho que tá aqui, a Bia me ajuda com os conteúdos aqui no perfil, e eu falei pra ela, Bia, não tá dando postar todo dia do pijama, porque eu acabo pegando o celular como a primeira coisa do dia, e aí não é legal. E realmente, pegou o celular, já encheu a mente do quê? Das notificações do WhatsApp, das coisas do Instagram, e aí eu parei com isso. Hoje eu tenho postado mais tarde a frase, mas abrir, antes de você, ao acordar, abrir o seu celular, abra primeiro o seu coração, né? Abra o seu coração, fale com Deus, declare palavras de Deus, né? Fale, Senhor, esse dia é seu, né? Recite versículos, memorize versículos, esse é o dia que o Senhor fez, por isso eu quero estar contigo, né? E tenha um tempo um pouco sem o celular, né? Sem o celular, sem pegar direto o celular, porque isso também começa já na pressa, né? Começa já com as notificações, começa já com muitas coisas, né? Com muitas demandas. E, gente, o WhatsApp, a gente vive num tempo de WhatsApp e as demandas nunca vão terminar. E às vezes quando terminam, eu percebo em mim que às vezes terminei de responder todo mundo e às vezes eu fico abrindo aquele aplicativo para ver se tem mais gente, sabe? A gente tá viciadas em demandas. Então nós precisamos ser intencionais já quando nós acordamos. Eu também quero trazer uma prática para vocês que eu tenho aplicado aqui na minha rotina, né? E de novo, você vai ter que encontrar isso dentro da sua rotina. Por isso, conheça qual é a sua rotina. Olhe com intencionalidade e com carinho para a sua rotina, ok? Aqui para nós, a gente pratica a Estácio. Não sei se você já ouviu falar, mas essa é uma disciplina de pausa. Ela significa uma pausa. Então, eu faço e gosto de trazer pausas intencionais. Para mim, aqui em casa, funcionou muito a pausa entre o almoço e o restante do trabalho, né? Então, eu trabalho de manhã, aí a gente almoça, depois tem uma pequena pausa e a gente, então, volta para o trabalho. A gente trabalha em home office, eu não todos os dias, alguns dias sim, alguns dias não. Meu marido trabalha 100% em home office. E a gente percebeu que o que a gente fazia antes de trazer a Estácio? A gente fazia pausas, aquelas pausas rapidinhas de ficar mexendo no celular e quando via, já voltava pro computador e aí passava o dia inteiro na frente do computador. E aí nós então, quando conhecemos a disciplina da Estácio, vimos que isso poderia ser uma pausa intencional naquele momento, né? Então hoje a gente procura colocar essa Estácio logo depois do almoço, né? Uma pausa para leitura bíblica, para oração. Nós dois conseguimos fazer isso juntos porque a gente trabalha aqui no mesmo local, em casa. Talvez não seja a sua realidade, por isso que eu falei, não é para tu se comparar, é para tu se inspirar e encontrar um momento de pausa na sua rotina, né? Então, uma pausa aí pode ser, não sei, você vai ter que olhar qual que é o momento que uma pausa vai ser super necessária para você. Hoje, por exemplo, a gente fez diferente. A nossa pausa foi dar uma voltinha rápida com a nossa cadelinha para a gente conversar e orarmos juntos e entender que aquele momento, percebendo que Deus está também ali naquele passeio,
né? Naquela rotina ordinária da vida. Deus está. Então, coloque aí na sua agenda uma pausa intencional para você perceber que Deus está. E a prática número 4. Espalhe lembretes da presença de Deus pela sua casa. Então, eu gosto muito de fazer alguns post-its com frases, às vezes com as minhas orações, que eu repito bastante algum verso muitas vezes durante a semana, e então eu vou repetindo e vou memorizando aquele texto, né, durante a semana. E para isso, para que eu não me esqueça qual é o versículo que eu estou memorizando, eu faço esses pequenos lembretes aí no meu dia a dia. Eu gosto de ter em casa ou no lugar, né? Eu trabalho em casa, gente. Então, adaptem, né, para a rotina de vocês. Você pode adaptar no seu trabalho, no lugar onde você convive. Coloque lembretes para você. Espalhe lembretes que te façam perceber. Eu percebo que para mim, às vezes, eu passo por esses lembretes no automático. Só que como eu já tenho treinado, em alguns momentos eu pare, cara, isso aqui não é para eu passar no automático. E aí paro ali uns minutinhos, nem minutinhos, às vezes segundos e agradeço, respiro, agradeço a Deus. A gente tá fazendo agora, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, umas cartinhas, olha só que linda, com versículos bíblicos, ó, que vão ser um kit da nossa caneca devocional, que vão ser exatamente isso, ó, lembretes para você espalhar aí no teu trabalho, na tua casa, no teu carro, né? Você espalhar aí alguns versículos para você decorar. E, gente, outra dica que eu quero dar para vocês, 2 dicas, na verdade. Antes de dormir, prepara um momento para você fazer, e não precisa ser ideal, lembre disso, para você fazer um exame de consciência. No final do dia, você parar, você respirar antes de dormir profundamente e você realmente refletir. Onde eu percebi a presença de Deus hoje? Como Ele me encontrou nas pequenas coisas? Quais foram os sentimentos que eu tive hoje? Pelo que eu posso agradecer hoje? O que eu poderia ter feito diferente hoje? E aí você ora e entrega esse dia nas mãos de Deus antes de você dormir. Essa também é uma prática que eu tenho feito, não é uma prática que eu faço todos os dias, mas que eu tenho intencionalmente quando eu organizo a minha agenda. Eu tenho dias que eu coloco aqui, eu vou ir um pouquinho mais cedo e vou fazer o meu exame de consciência antes de dormir. E por último, e não menos importante, essa é uma das práticas que mais me ajudou a desenvolver essa espiritualidade real para uma vida real, que é essa espiritualidade contemplativa, essa espiritualidade que percebe, que enxerga a presença de Deus, é estudar o mesmo texto bíblico por mais tempo. Às vezes a gente tem pressa, já que o nosso tema é pressa, às vezes a gente tem pressa até para isso, né? A gente tem pressa para ler a palavra, a gente tem pressa para fazer mais e mais e mais, mas nós precisamos lembrar que vida com Deus, espiritualidade, não é sobre desempenho, não é sobre performance. E quando eu entendi isso, eu comecei a estudar o mesmo texto bíblico por mais tempo. Eu passei mais de 2 meses estudando a carta de Tiago. Gente, a carta de Tiago é curtinha, mas passei muito tempo na carta de Tiago e para mim foi muito especial. Às vezes eu ficava com um versículo ao longo aí de 3, 4 dias, meditando naquele versículo, memorizando, orando por aquilo. E aí foi quando eu comecei a ver coisas que aconteciam na minha vida, eu comecei a enxergar com os olhos da palavra, ou seja, olha, é assim que eu preciso enxergar, né? E aquela palavra começou a fazer sentido também no meu dia a dia. Então essa é uma dica bem especial que eu quero deixar para você. Estude o mesmo texto bíblico por mais tempo. Pode ser ao longo de uma semana, pode ser por mais tempo, mas de fato, fique com aquele texto, né? Então, quando começa a segunda-feira, pega lá um versículo, pega um texto, sei lá, um capítulo, né? Pega um texto lá e fica com esse versículo. E aí você vai ver que você pode
fazer várias coisas com esse versículo. Você pode olhar contexto, você pode olhar as palavras principais e procurar os seus significados. Você pode olhar esse texto, você pode ver as perguntas que esse texto faz para a sua vida. E tem várias coisas que o mesmo texto pode falar e fazer junto com você. E para isso a gente vai na sexta-feira falar um pouco mais sobre isso. A gente vai ensinar para vocês um pouco mais sobre como que você pode fazer isso. Então a live de sexta-feira vai ser esse devocional aí na prática de como você pode permanecer por mais tempo no mesmo texto bíblico. E vai ser daí a nossa última live, né, da nossa série, mas já fica aí o convite para você assistir sexta-feira, 19h30, aqui no meu Instagram. E, gente, por último, eu quero dar uma dica muito especial. Se você quer fazer e ter ajuda nesse processo, né? Você percebe que sozinha às vezes é solitário, é difícil. Tenha e aceite essa ajuda. É muito especial quando a gente caminha com outras pessoas e por isso eu quero fazer um convite para vocês. Nós nessa semana estamos com as inscrições do Clube de Devoção abertas. Nós abrimos na segunda-feira, já temos tagarelas novas chegando aqui na nossa comunidade e falta você ainda estar com a gente, falta você ainda talvez ter esse passo, tomar essa decisão de permanecer. Só que para permanecer, a gente precisa praticar, a gente precisa exercitar isso, a gente precisa exercitar o nosso coração para que ele permaneça com atenção, trazendo intenção para a nossa vida, para a nossa rotina. E essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, todas essas são coisas que a gente faz no Papo de Pijama. E dentro do Papo de Pijama, então, o nosso clube, você recebe ferramentas práticas que vão te ajudar a colocar essas dicas em prática, a colocar isso, a vivenciar isso e a praticar as disciplinas espirituais. Paola, que disciplinas espirituais? Você vai aprender a orar esse texto que você está estudando. Dentro da metodologia do Papo de Pijama, você tem um material que vai guiar você uma semana com o mesmo texto bíblico. E aí você tem ferramentas práticas para orar esse texto, para olhar para a sua vida e perceber o que esse texto está fazendo você perceber. Então, assim, é como se olhar no espelho, sabe? E perceber coisas na nossa vida, orar sobre isso, né? Você vai aprender também a disciplina do silêncio, a disciplina da meditação, a disciplina do serviço, que é o nosso praticando papo, e a disciplina do descanso e muitas outras que a gente vai exercitando ao longo da semana, tá? E isso tudo você recebe, então, acesso quando você faz a inscrição, quando você vem participar do nosso clube de devoção Papo de Pijama. Ele é um clube com a duração aí de 1 ano e durante esse 1 ano você vai ter toda essa ferramenta prática através dos nossos materiais de estudo com essa metodologia, através também da nossa comunidade nas tagarelas com o meu acompanhamento no WhatsApp, tá? E também você vai ter acesso a aulas comigo ao vivo e também com professoras convidadas. Paola, mas eu não vou poder participar do ao vivo? O que eu faço? Todas elas ficam salvas na nossa plataforma para você assistir na hora que você puder assistir. E eu quero te convidar, então, para você fazer parte desse clube de devoção, você tomar essa decisão, você largar essas desculpas e você ter um lugar que vai ajudar você a levantar a peteca quando ela cai. A Anitta está dizendo assim: Papo de Pijama fez com que eu me motivasse a não deixar a peteca esquecida. É bem isso, né? Às vezes ela cai e a gente tem, às vezes, vergonha de ajuntar, né? A gente tem as desculpas de não ajuntar, mas às vezes a gente esquece que ela está caída, né, Anitta? E olha só, então ela disse assim, me ajudou, me motivou a não deixar a peteca esquecida e que eu posso levantar. A gente pode tirar dúvidas e ainda trocar vivências da palavra estudada. Isso mesmo, é muito bom, tem sido especial demais caminhar com essas tagarelas, com essa comunidade. E as inscrições estão abertas até domingo, ok? E quando você se inscrever nesse lançamento que nós estamos fazendo, você tem um bônus especial. E esse bônus, nesse lançamento, você vai receber essa caneca
exclusiva do Papo de Pijama. Olha só, de pijama o dia começa e o Senhor comigo estará. A frase, até falei ela aqui na nossa live, né? Para você já começar o dia lembrando disso, que a presença do Senhor vai te acompanhar, vai estar contigo. Você vai receber nesse kit essas cartinhas que eu mostrei para vocês aqui na live com versículos. E não tá comigo ainda, porque tá ficando pronto, vai vir também um blend exclusivo, gente, de chazinho. Mandei fazer um blend bem especial com uma parceira aí, inclusive a mãe dela, é a mãe da Tassi, uma tagarela do nosso grupo. Ela tá fazendo pra gente um blend que vai acompanhar, então, essa xícara, essas cartinhas e um chá delicioso para você também ter esse momento. A Débora tá dizendo, Paola, o Papo de Pijama deu um direcionamento na minha vida. Consegui me reorganizar e ter esse momento com Deus. Glória a Deus por isso, Débora. Eu sou muito feliz em ler essas mensagens, porque é o que eu falei na primeira live. Isso não é fruto meu, não é obra minha, mas eu sei que é fruto de Deus na vida de cada uma de vocês. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque Ele tem misericórdia, né? E usa também o Papo de Pijama como uma ferramenta. Muito obrigada, queridas. Débora, vocês vão ter acesso ao kit sim, viu? As tagarelas vão receber, vocês vão receber em primeira mão. Eu vou mandar lá no grupo para vocês também poderem adquirir o kit, tá bom? E, gente, então as inscrições estão abertas. Se você tiver alguma dúvida, me chama no direct, tá? Me chama pra gente conversar. Se você tem algum medo, nossa, eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se eu consigo, me chama. Eu quero conversar com você e te ajudar também nesse processo de tomar a decisão para fazer a sua inscrição para o Papo de Pijama, tá bom? Eu também quero te conhecer um pouco mais. O nosso link de inscrição está na minha bio, então é só você clicar na bio e fazer a sua inscrição e estar com a gente no Clube de Devoção Papo de Pijama. As inscrições vão até domingo e eu espero por você do outro lado de pijama. Gente, temos mais um encontro então na sexta-feira, às 19h30, onde nós vamos entender um pouquinho mais essa vida devocional, como que eu posso fazer esse devocional meditativo, onde eu permaneço com o texto bíblico ao longo de uma semana, tá bom? Vou trazer dicas práticas para você aplicar aí na sua vida e, claro, no Papo de Pijama, se você decidir fazer a sua inscrição e estar conosco, eu vou guiar você e você vai ter toda a ferramenta para aplicar isso no seu dia a dia. E nós ficamos por aqui. Agradeço a todas vocês pela interação. Obrigada às minhas tagarelas do coração pelas mensagens aqui. Vocês são muito especiais e nós nos vemos na sexta-feira. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!